Esse sábado, abrindo a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente segue ao vivo com muita informação, porque a partir de agora, vamos explorar tudo que rolou no Allianz Parque. Vitória do Palmeiras para cima do Avaí, 2-0. O time, é o mesmo, aqui com o Rodrigo Bueno e com o Felipe Facincani. Pessoal, resultado importante aí para o Palmeiras. Vitória é sempre importante, né, Rodrigo? Eu não fiz para te provocar. Ah, que bom. O resultado importantíssimo aí pro Palmeiras, enfim, e pro Cuca, né? Diante de tudo que aconteceu, né, na véspera do jogo, ontem com afastamento aí, pelo menos para essa partida do Felipe Melo, e a gente está aguardando as explicações. Como é que você analisa aí essa vitória do Palmeiras, Rodrigo? A vitória necessária, obrigatória, previsível, lógica. O Palmeiras é um dos melhores times do país, enfrentando um dos piores times da Série A. Um time que tem um ataque sofrível com o do Avaí. O normal era a vitória do Palmeiras, seja com qual formação, né? Qual fosse a opção, com Felipe Melo, sem Felipe Melo, com gol do Daverson, né? Que é um bom jogador, a gente acompanhou muitas partidas dele na Espanha, tentando cavar um espaço aí nessa parte ofensiva do Palmeiras. Dudu já é um destaque antigo do time. O Palmeiras construiu a vitória rapidamente no primeiro tempo, depois teve sua missão muito facilitada com a expulsão de um jogador do Avaí ainda no final do primeiro tempo. O Juan, né? Exatamente. Então, digamos, o Palmeiras não fez uma partida exuberante, maravilhosa, jogou pro gasto para fazer 2-0 num sério candidato ao rebaixamento. Aí o Daverson, fazendo o primeiro dele com a camisa do Palmeiras, segunda partida, hein, do Daverson, e o primeiro gol dele. E o Douglas ali, olha, fiquei na dúvida, hein, mas o Douglas tem fechado o gol do Avaí, me parece que no gol do Dudu falhou o Douglas. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Felipe Facincani já vai dar o destaque inicial dele. Antes disso, deixa eu acionar o Jackson Pinheiro. Está posicionado lá no Allianz Parque e já vai trazer as primeiras informações ao vivo aqui no Rodada Fox, passando pra gente aí o ambiente, o clima dessa vitória do campeão brasileiro. Jackson, seja bem-vindo ao Rodada Fox. Muito obrigado, Calheiros. Ótima noite para você, aos amigos ligados no Rodada Fox. O Palmeiras venceu, chega a 29 pontos, 33.600 torcedores no Allianz Parque, mas olha, muita dor de cabeça para o técnico Cuca. Guerra e Mina deixaram o jogo contundidos e ao longo da semana aí certamente serão melhor avaliados, e preocupa e muito, né, porque são jogadores importantíssimos. Sem Felipe Melo, a dupla de volantes hoje contra o Avaí foi justamente o Bruno Henrique e o Jean. E aí, o seguinte, o Dudu jogou muita bola, comeu a bola, marcou o primeiro gol, passou mal, o Dudu vomitou ainda no primeiro tempo, mas ficou até o final do jogo. O capitão palmeirense, que quando marcou o primeiro gol, aí a gente fica sempre nas entrelinhas, né? Ele apontou direto para o banco de reservas e foi dar um abraço no Cuca. Logo esse abraço se transformou num abraço coletivo, boa parte do elenco e todos os reservas, né? Alguns titulares ficaram no meio de campo, mas a maioria dos jogadores foi justamente dar esse abraço coletivo no técnico Cuca. Seria um indicativo de que o grupo está fechado com o treinador nessa polêmica toda envolvendo o corte do Felipe Melo para esse jogo contra o Avaí? Bom, agora neste momento, final de jogo, é que fica aquela grande ansiedade. Por quê? O Cuca vai falar, certamente será questionado sobre esse afastamento, esse corte, melhor dizendo, do Felipe Melo. A gente fala corte, principalmente desse jogo, pessoal, porque não tem nada ainda oficial de que o Felipe Melo foi afastado, já procura outro clube. A informação oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras que nós recebemos é a seguinte: tudo vai ser resolvido nos próximos dias. Agora, neste exato momento, a gente pode obter uma posição oficial quando o Cuca vier falar aqui na sala de imprensa. E também a gente fica na expectativa do Alexandre Matos, né, passar na zona mista e falar com a imprensa. Oficialmente ninguém ainda falou nada, pessoal. Apenas o Felipe Melo foi cortado desse jogo contra o Avaí. Então daqui a pouquinho todo esse mistério a gente vai tentar solucionar aí, trazer luz do porquê que o Felipe Melo foi cortado, qual vai ser o destino dele, o futuro dele no Palmeiras, pessoal. Jackson, uma questão importante. Eu estava dando uma olhadinha nos lances da partida, né, acompanhando a partida agora há pouco, e nos gols do Palmeiras, especialmente no primeiro gol marcado pelo Dudu, impressionante, mas os jogadores correm em direção ao banco, todos abraçando o Cuca. Para mim me pareceu um sinal de, olha, estamos contigo, independentemente do que aconteça.
Claro, a gente fica nessa expectativa, oficialmente não há nada ainda, apenas o Cuca abrindo mão do Felipe Melo para essa partida contra o Avaí, mas enfim, essa imagem chamou atenção, Jackson. Chamou muita atenção. Só que hoje também, a gente evidentemente vai perguntar isso pro Cuca. Também foi a minha impressão. Só que hoje foi um dia muito difícil pro Cuca trabalhar. Ele é muito amigo do Abel Braga, que perdeu um filho aí no Rio de Janeiro. E ele, inclusive, fez uma homenagem, né? Entrou com uma tarja preta no uniforme, em respeito à dor do colega, né? Do amigo. Ele é muito amigo do Abel Braga, já disse várias vezes que é um dos melhores amigos que ele tem no mundo do futebol. Então a gente não sabe até que ponto foi um indicativo de que, olha, nós estamos com você, ou, poxa, Cuca, é um momento difícil para todos nós, né? E aquele abraço coletivo, porque o Cuca sentiu muito, evidentemente, essa tragédia que chocou aí todos nós, e principalmente o amigo do Cuca, o Abel Braga. Mas, para mim, é sim um indicativo de que o grupo está fechado com ele. Pelo menos foi essa a impressão. E pareceu uma mensagem muito clara, né? Muito claro. O Dudu, ele faz o gol, já começa a apontar para o Cuca, e aí todos os jogadores, todos os reservas, alguns jogadores ficaram, é um procedimento até padrão, né? Marcar a bola ali para não ter a saída rápida e o time não ser surpreendido, mas boa parte dos jogadores foi justamente dar esse abraço coletivo no técnico Cuca. O Cuca, ele tem alguns problemas com jogadores, né? Historicamente, assim, ao longo da carreira dele, ele afastou algumas estrelas, alguns jogadores, criou alguns ambientes de instabilidade em alguns clubes onde ele passou. Só que no Palmeiras, desde o ano passado, ele já tinha um certo probleminha com alguns jogadores, isso nunca ficou muito claro, quem eram esses jogadores que tinham problemas com o técnico Cuca. O Barrios não tinha, o Cuca não gostava muito do Barrios, né? E o tanto que saiu do Palmeiras, mas enfim, é um treinador que, quando tem um grupo na mão, ele desenvolve um bom trabalho. É muito querido o Cuca. E hoje ficou claro que, por esses jogadores que entraram no campo hoje aqui no Allianz Parque contra o Avaí, ele segue muito prestigiado, pessoal. Legal. Jackson, a prioridade é sua aí no Allianz Parque, pintando alguma novidade, você nos acione aqui, por favor, e a gente retorna imediatamente para repercutir tudo sobre essa vitória aí do Palmeiras 2-0 para cima do Avaí. E estamos aí na expectativa, né? Aguardando a presença do técnico Cuca, que vai falar sobre a vitória e também sobre essa situação, provavelmente falando sobre essa situação com o Felipe Melo. E lamentar mais uma vez aqui, né? O Jackson Pinheiro trouxe a informação de que o Cuca muito abatido aí com o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro com o filho do Abel Braga, um acidente doméstico, enfim. O filho do Abel Braga, o João, acabou falecendo, inclusive o corpo dele está sendo velado no Salão Nobre das Laranjeiras, nesse sábado à noite, uma cerimônia apenas para amigos e familiares. Então, nosso abraço aqui, mais uma vez, todo o nosso conforto ao Abel Braga e sua família. Felipe Facincani, e aí, Facincani? 2-0 Palmeiras, é um resultado que é suficiente para superar toda essa incógnita que gira hoje em torno do Felipe Melo? Como é que você analisa, como é que você enxerga tudo isso que está acontecendo? Bom, que o resultado não sirva de oportunismo para se falar que depois que afastou o Felipe, o time começou a andar e as coisas agora são as mil maravilhas, por que não? Ainda muito longe disso. Vi um Palmeiras ainda brigador em alguns momentos dentro de campo, em que o time coletivamente funciona de forma esporádica. O gol do Daverson, por exemplo, foi um golaço. É um Palmeiras que é aquele que a gente briga que apareça na temporada. O time dos toques rápidos, o time técnico, o time da infiltração, o time do abafo em cima de um adversário. Um time que passa por cima do rival devido à sua força coletiva e não apenas nos lances individuais, né? Agora, o Dudu, mais uma vez, chamou muito bem a responsabilidade em campo. Ele até teve um momento que ele passou mal, acabou quase que vomitou, né, dentro de campo, porque deve ter tido algum problema antes do jogo, e aí acabou entrando com aquilo e depois deu uma aliviada e voltou à melhor condição física dele dentro da partida. No segundo tempo entrou o Keno, que é um jogador de mais aceleração. O Rafael Veiga na vaga do Guerra foi bem. Rafael Veiga, que é um garoto que merecia mais algumas oportunidades, porque ele tem talento e aí você vai maturando o jogador apenas dando a oportunidade dele jogar e não no banco de reservas. E sem contar que, mais uma vez, o Palmeiras abriu mão de ter dentro de campo o Michel Bastos, né? Que é um jogador que eu defendo que seja titular do Palmeiras, não importa se no meio de campo ou na lateral esquerda. Na minha visão, hoje na lateral esquerda ele tem vaga garantida.
mas o técnico ainda insiste com o Egídio, que é um jogador de seríssimas limitações. Mais uma vez, fez uma partida muito tímida, enquanto o Palmeiras hoje necessita de jogadores que tenham mais personalidade, jogadores desse quilate no Felipe Melo, que até agora, vou ver a explicação do Cuca daqui a pouquinho, mas por enquanto é injustificável o afastamento dele, nesse quesito, porque é um jogador que tem muita bola para lustrar dentro desse elenco recheado de grandes jogadores e, obviamente, o próprio Michel Bastos. São dois jogadores que eu acho que seriam fundamentais para essa experiência e, mais ainda, para esse time se tornar mais técnico e mais coletivo com essa bola inteligentemente tocada. E você falou aí, o Dudu, da entrega do Dudu, a gente tem imagem, inclusive, do momento em que ele não se sentiu bem, acabou passando mal. Tem também o desgaste físico, mas também tem todo o emocional, né? Hoje era um jogo que o Palmeiras precisava muito desse resultado, para dar até uma resposta ao seu torcedor, depois do que aconteceu no meio de semana na Copa do Brasil, a eliminação. O lance ali no canto. Ali. Esse é o lance, ó, o Dudu passando mal, ali a preocupação da arbitragem, ali nesse momento, ó, ele tá muito tonto, ó. E ele está sendo ajudado, inclusive, pelo Betão, ali, adversário. Ali ele dispensando o atendimento médico, mas o Daronco não quis saber, ó, pediu para ele se retirar. Assim, como ele acabou vomitando em campo e foi uma cena que, claro, vai muito além de uma pancadinha e tal, e a gente não sabe, às vezes, qual é a origem, né? Obviamente que ele precisa de uma orientação médica ali à beira do campo para explicar o que houve, ó, é uma cena... Não foi, né, qualquer tipo de situação. Tem um jogador que vomita bastante, é um tal de Lionel Messi. Ele vomita com uma certa frequência e tal. Podia falar assim, hoje foi um dia atípico na carreira do Dudu, não sei exatamente qual foi a refeição dele. O Luan do Atlético também, né? Então, mas... O menino maluquinho, Luan, ele, há bem pouco tempo também, ele passa geralmente por esse tipo de situação quando está muito ansioso numa partida. Então, mas o Messi vomita e todo mundo, nossa, fica aquela tensão nele, e ele joga normal, volta normal ali e tal, resolveu o problema ali. Alivia, né? Às vezes a alimentação, na maioria do jogo, das vezes, a suplementação, depende do que acontece, né? A gente não sabe, né? Eu não tô aqui dizendo que o Dudu passou mal por isso, por aquilo, ele passou mal. Felizmente nada muito grave, né? Foi apenas um lapso ali, só que a orientação e mais prudente por parte do árbitro, do Daronco, Dudu. E agiu muito bem. Peraí, né? O que é grave é especialmente o caso do Guerra, né? Depois a gente vai ter mais confirmação. Sei que exame para lesão muscular a gente só vai ter mais certeza ali, talvez amanhã, se bem que amanhã é domingo, mas segunda-feira. O Guerra, olha, faltam 11 dias para o Palmeiras enfrentar aquele que virou o jogo do ano, que é contra o Barcelona de Guayaquil. O Guerra, que é um cara fundamental na criação, na armação das jogadas. Você imaginando o Palmeiras jogando em casa para tentar construir alguma coisa diante de um time que deve vir fechado no contra-ataque, que é o Barcelona de Guayaquil, o Guerra é um jogador muito importante para essa partida. Sim. E ele tem 11 dias para se recuperar. A gente está vendo que não deu para ele acabou... Até o Felipe falou aqui da entrada do Rafael Veiga ali que contribuiu, foi bem e tal, mas ele não é o Guerra, não é o Guerra. Jogador com experiência internacional, atual campeão da Libertadores. Para esse jogo específico contra o Barcelona seria fundamental. E agora é uma corrida contra o tempo. E 11 dias, se é uma lesão leve, lá o grau 1, mesmo assim 11 dias é difícil. Volta né? Não volta bem. Uma lesão muscular, assim, o cara sofre uma lesão no posterior, é um mês normalmente. Uma lesão mais leve, com tratamento intenso e tal, daria para recuperar em 10 dias, mas talvez ele jogue ali no sacrifício. Sim. Alguém tente alguma coisa, vamos ver se dá. Tem o Mina, né? O Mina também é um jogador importante, mas o Guerra, especialmente pela construção das jogadas, o Palmeiras precisa fazer o resultado, perdeu fora de casa, então é algo preocupante. O Dudu vomitar ali, disso de menos. Não. Agora, lesão muscular a essa altura do campeonato, realmente é algo preocupante. Que jogo, tamanho que esse jogo acabou se transformando, Palmeiras e Barcelona. Lembrando que no primeiro jogo em Guayaquil o Barcelona venceu por 1-0, né? E agora o Palmeiras vai ter que reverter essa desvantagem para seguir na Libertadores, porque tem que passar na Libertadores, senão vai ser uma temporada, um final de temporada com muita pressão pro lado do Palmeiras. Então, mas o Palmeiras se colocou nessa pressão, né? Porque houve, claro, muito investimento em 2017 e é natural que você faça um investimento desse tamanho para uma conquista de grande porte como a Libertadores, mas o pensamento da diretoria, o pensamento da comissão técnica, de presidência, de torcida, fez com que o clube abraçasse essa ideia de que no ano só importaria a Libertadores e ponto final.
essa obsessão, né? Tanto é que o Palmeiras até lançou uma camisa especial nesse ano que não foi lançada, inclusive o Felipe Melo era o garoto propaganda, que a palavra obsessão se remete a Libertadores, né? Então o Palmeiras se colocou nessa condição obrigatória de ganhar um torneio, em que a última coisa que você tem de se colocar é com obrigatoriedade de vencer a Libertadores. Né? É um torneio de grande porte, é um torneio que tem muita gente qualificada para brigar. É igual a Copa do Mundo. O Brasil tem que ganhar a Copa do Mundo. O fulano tem que ganhar. Não, ninguém tem que ganhar a Copa do Mundo. Você tem que disputar a Copa do Mundo no seu melhor, assim como você tem que disputar a Libertadores com o seu melhor e preparado. E essa preparação tirando o psicológico, esse peso de lado, igualando as suas competições no ano, para que você, perdendo uma ou indo bem outra, você não fique com um déficit muito grande. Agora o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil, que seria, na pior das hipóteses, Calheiros, um título na temporada. Claro. Né? O Palmeiras está longe do Brasileiro. 11 pontos hoje do Corinthians, podendo virar 14 de novo amanhã. Ou seja, é muita coisa. Hoje é uma utopia o Palmeiras ser campeão brasileiro. Da Libertadores, tá complicado. Tem chance, obviamente que tem chance diante do Barcelona, mas a Copa do Brasil, como eu disse anteriormente a respeito do Botafogo, é num torneio menor. O Palmeiras passando pelo Cruzeiro poderia ter uma oportunidade de pegar um time lá na frente que estaria dividindo a mesma responsabilidade de Libertadores com o Palmeiras. Enfim, o duelo era muito mais palpável, né? O torneio era muito mais visível à frente para você fechar o ano garantindo uma conquista e uma vaga na Libertadores, do que agora o Palmeiras só restando essa obrigatoriedade, que se perder, acaba o ano.